Mariana Rojas Stepp descobriu que quando você ignora um homem do jeito certo, por exatas 48 horas, o cérebro dele entra em modo de caça e ele literalmente não consegue parar de pensar em você. Sabe aquela sensação horrível quando você manda mensagem e ele demora 3 horas para responder com um simples "beleza"? Quando você sugere um encontro e ele diz que vai ver e te confirma? Quando você demonstra carinho e ele age como se tanto fizesse diferença você estar ali ou não? Eu sei exatamente como é isso. É como se todo o seu valor dependesse da atenção dele. Como se você fosse invisível, insignificante. Mas nos próximos minutos, você vai descobrir uma verdade que Mariana Rojas Stepp revelou e que vai mudar completamente como você entende a mente masculina. Você vai aprender porque quanto mais você corre atrás, mais ele foge. E mais importante, você vai descobrir o método exato para inverter esse jogo de uma vez por todas. Deixa eu te contar sobre a Ana, 28 anos, advogada bem-sucedida, linda, inteligente. Tudo que um homem poderia querer, certo? Errado. O Rafael, namorado dela há 2 anos, tratava ela como se fosse descartável. Mensagens ignoradas por horas, encontros cancelados em cima da hora. E o pior, quando ela reclamava, ele dizia que ela estava sendo dramática. Ana fazia tudo o que achava certo. Mandava mensagem de bom dia todo dia, sempre disponível quando ele queria. Sempre compreensiva quando ele cancelava. Sempre carinhosa mesmo quando ele era distante. E sabe o que acontecia? Quanto mais ela dava, menos ele valorizava. Foi quando Ana descobriu algo que Mariana Rojas Stepp havia estudado por anos. Um padrão que se repete em 97% dos relacionamentos onde a mulher se sente desvalorizada. Um segredo sobre o cérebro masculino que ninguém te conta. Vou ser direta com você. Homens são biologicamente programados para caçar. Não é machismo. Não é opinião. É neurociência pura. O cérebro masculino tem uma região chamada área tegmental ventral que libera dopamina, o hormônio do prazer, quando eles conquistam algo difícil, quando perseguem algo que parece escapar. Agora pensa comigo. Quando você está sempre disponível, sempre respondendo na hora, sempre ali quando ele quer. Onde está o desafio? Onde está a conquista? O cérebro dele literalmente para de produzir dopamina quando pensa em você. Você vira rotina, previsível, sem graça, mas tem um detalhe que ninguém conta. E foi isso que Ana descobriu naquela quinta-feira chuvosa de outubro. Rafael tinha cancelado o jantar deles pela 3ª vez no mês. A desculpa? Trabalho. Sempre trabalho. Ana estava no carro, já a caminho do restaurante quando recebeu a mensagem. Amor, preciso resolver um problema urgente. Vamos deixar para outro dia. Outro dia. Sempre outro dia. Normalmente. Ana responderia compreensiva. Tudo bem, amor, bom trabalho, te amo. Mas naquele dia, algo mudou. Ela lembrou do que tinha lido sobre Mariana Rojas Stepp e decidiu fazer diferente. Ela não respondeu. Não naquela hora, não naquela noite, não no dia seguinte. E foi aí que a mágica aconteceu. Rafael mandou outra mensagem 2 horas depois. Chegou bem em casa? Silêncio. Mais 1 hora. Amor, tá tudo bem? Silêncio. No dia seguinte de manhã. Ana. Você tá me deixando preocupado. Aconteceu alguma coisa? E pela primeira vez em 2 anos, Rafael ligou. Não mandou mensagem. Ligou. 3 vezes. Mas Ana manteve o silêncio estratégico por exatas 48 horas. Não foi cruel, não foi vingativa, foi calculada. Sabe o que acontece no cérebro masculino quando uma mulher que sempre responde de repente some? O mesmo que acontece quando o Instagram cai e você fica atualizando a página sem parar. O sistema de recompensa entra em colapso. A dopamina dispara. A ansiedade aumenta. E de repente,
Você vira a única coisa que ele consegue pensar. Lembra quando falei que homens são programados para caçar? Quando você some, você ativa o instinto mais primitivo dele. O mesmo instinto que fazia nossos ancestrais perseguirem a presa por dias. O mesmo que faz um homem gastar fortunas em um carro que mal vai usar. É sobre conquista. É sobre não ter certeza. É sobre o medo de perder. E aqui está a parte mais importante que quase ninguém entende. Não é sobre joguinho. É sobre valor próprio. Quando Ana finalmente respondeu Rafael depois de 48 horas, ela não explicou, não justificou, não pediu desculpas. Ela simplesmente disse: Oi, estive ocupada. Como você está? Estive ocupada. Como se a vida dela não girasse em torno dele. Como se ela tivesse coisas mais importantes. Como se ele fosse apenas uma parte da vida dela. Não o centro. Rafael surtou, de forma positiva. Amor, podemos nos ver hoje? Preciso muito falar com você. Pela primeira vez em meses, ele estava implorando para vê-la. Pela primeira vez, ele cancelou compromissos para estar com ela. Pela primeira vez, ele estava com medo de perdê-la. Mas aqui vem o plot twist que Mariana Rojas Stepp descobriu em suas pesquisas. Não é só sobre sumir por 48 horas, é sobre o que você faz nessas 48 horas. E é aqui que 90% das mulheres erram tudo. A maioria das mulheres, quando decide dar um gelo, fica em casa sofrendo, checando o WhatsApp a cada 5 minutos, espiando o Instagram dele, chorando com as amigas, esperando ele se tocar do erro. Mas isso é energia desperdiçada. Porque mesmo que você não responda, se sua vida continua girando em torno dele, nada mudou. Você continua sendo previsível. Só que agora é previsivelmente dramática. Ana fez diferente. Naquelas 48 horas, ela viveu. Foi ao cinema sozinha. Algo que nunca fazia porque sempre esperava Rafael ter tempo. Foi jantar com amigas que havia negligenciado. Começou o livro que estava há meses na cabeceira. Foi à academia no horário que normalmente reservava caso Rafael quisesse se encontrar. E sabe o mais irônico? Ela postou stories, não de forma provocativa, não para fazer ciúmes. Ela simplesmente documentou uma vida que existia além dele. Um drink com as amigas. Um pôr do sol bonito. Uma selfie pós-treino. Rafael viu tudo. E pela primeira vez em 2 anos, ele percebeu que Ana tinha uma vida. Uma vida que poderia muito bem continuar sem ele. Uma vida que parecia até mais divertida. Sem ele. O desespero bateu diferente. Então, Mariana Rojas Stepp descobriu algo que mudou tudo. O cérebro masculino não processa a rejeição da mesma forma que o feminino. Quando uma mulher é rejeitada, a tendência é internalizar. O que há de errado comigo? Mas quando um homem é rejeitado, especialmente por alguém que sempre esteve disponível, o ego entra em modo de sobrevivência. É como se o software dele desse bug. Espera. Ela sempre responde. Ela sempre está aqui. O que mudou? O que eu fiz? Como eu conserto isso? E de repente, aquela mulher que ele tinha como garantida vira um mistério. Um desafio. Uma conquista. E o cérebro dele, programado por milhões de anos de evolução, só consegue pensar em uma coisa: reconquistar o que perdeu. Mas aqui está a parte que ninguém te conta sobre relacionamentos. Não se trata de poder. É sobre respeito próprio. Veja, quando Rafael finalmente conseguiu ver Ana depois daquelas 48 horas, ele estava diferente. Chegou com flores. Algo que não fazia há mais de 1 ano. Estava nervoso. Gaguejava. Como no primeiro encontro deles. Ana, por outro lado, estava calma, tranquila. Não porque estava fingindo, mas porque, naquelas 48 horas,
Ela tinha descoberto algo transformador. Ela não precisava da validação dele para se sentir completa. Era como se ela tivesse redescoberto a própria força. Rafael começou a falar rápido. Desculpas, promessas, juramentos de mudança. Mas Ana o interrompeu com uma pergunta que Mariana Rojas considera a mais poderosa que uma mulher pode fazer. Rafael, por que minha ausência te incomoda mais do que minha presença te alegra? Silêncio. Um silêncio que doeu, porque era verdade. Era um silêncio carregado de verdades. Rafael percebeu naquele momento que havia se acostumado com Ana como se acostuma com o sol nascendo todo dia. Garantido, previsível, sem valor porque sempre está lá. Como a gente se acostuma com o nascer do sol, esquecendo a beleza única de cada amanhecer. Mas quando o sol não nasce, o mundo entra em pânico. É como um eclipse que nos faz lembrar do quanto dependemos daquela luz. E aqui está a revelação mais profunda que Mariana Rojas fez sobre a psicologia masculina. Homens só valorizam o que podem perder. Não é maldade, é condicionamento. Desde criança, eles são ensinados a competir, a conquistar, a garantir. E quando algo está garantido, o cérebro deles literalmente desliga o instinto de conquista. É como um troféu empoeirado na estante. Mas tem mais. Aos 50% da nossa história, vou te revelar algo ainda mais impactante. Prepare-se. Sabe por que exatamente 48 horas? Não são 24, não são 72. São precisas 48 horas. É um número mágico? Quase isso. Mariana Rojas estudou os padrões de ansiedade no cérebro masculino. Nas primeiras 24 horas de silêncio, eles racionalizam. Ela deve estar ocupada. Mulheres são assim, dramáticas. Ela vai voltar a falar comigo. É o famoso deixa disso. Mas depois de 24 horas, a ansiedade começa. O córtex pré-frontal, responsável pela lógica, começa a ser dominado pela amígdala, responsável pelo medo. E se ela conheceu alguém? E se ela percebeu que pode ter coisa melhor? E se eu a perdi? A paranoia se instala. E nas 48 horas, acontece o pico. O cérebro dele entra em modo de emergência total. É quando eles fazem as loucuras. Aparecem na sua casa. Mandam flores para o trabalho. Ligam para suas amigas. Prometem mudanças radicais. Desenterram presentes. Fazem declarações de amor. É o ponto perfeito entre causar impacto e não parecer infantil. É a dose certa de drama. Mas Ana descobriu algo ainda mais poderoso naquela experiência. E é algo que Mariana Rojas chama de a virada definitiva. Prepare-se para o plot twist. Depois que Rafael implorou, prometeu, jurou mudanças, Ana disse algo que mudou a dinâmica para sempre. Algo que ecoa em nossas almas. Rafael, eu não sumi para te punir. Eu sumi porque percebi que estava me perdendo. Cada mensagem não respondida, cada encontro cancelado, cada vez que você me tratava como segunda opção, um pedaço de mim morria, e nesses 2 dias, eu ressuscitei. Eu lembrei quem eu sou, e sinceramente, eu gostei muito de reencontrar essa mulher. É um renascimento. Ela continuou. Então aqui está o acordo. Eu posso tentar de novo com você, mas não com o Rafael que trata relacionamento como conveniência. Apenas com o Rafael que entende que meu tempo, minha energia, meu amor, são presentes, não obrigações. É um ultimato. Rafael concordou com tudo. Claro, homens em desespero concordam com qualquer coisa. Eles prometem mundos e fundos. Mas Ana foi além. E Rafael, se você cancelar um encontro comigo de novo sem uma emergência real, não vai ter segunda mensagem, não vai ter discussão, vai ter apenas silêncio, e dessa vez não serão 48 horas. É um aviso. A mudança foi imediata, mas não pelas ameaças. Pela energia. Veja,
Mariana Rojas descobriu que quando uma mulher realmente se valoriza, não precisa gritar isso. O corpo fala, a postura muda, o tom de voz se transforma. E os homens, que são muito mais visuais e instintivos do que gostam de admitir, captam isso imediatamente. É quase mágico. É como quando você entra em uma loja de luxo e a vendedora nem se esforça para te vender. Ela sabe que o produto é bom. Se você não comprar, alguém vai. Essa energia é irresistível. É o poder da autoconfiança. Lembra quando falei sobre o cérebro masculino e a dopamina? Aqui vai algo ainda mais profundo. Segurem-se. Quando uma mulher que sempre esteve disponível de repente estabelece limites, o cérebro masculino interpreta isso como aumento de valor. É algoritmo puro. Se algo que era fácil ficou difícil, deve ter ficado mais valioso. Se outros estão interessados, deve ser bom. Se ela não precisa de mim, deve ter opções melhores. E o ego masculino não suporta ser segunda opção. É o golpe final. Mas aqui vem a parte mais importante sobre relacionamentos que quase ninguém entende. Abram seus corações. Não é sobre manipulação, é sobre autenticidade. Se você sumir por 48 horas, mas ficar sofrendo, checando o celular, esperando ele se tocar, não funciona. A energia está errada. Você continua sendo dependente, só que agora com uma estratégia. É como usar uma máscara. O poder real vem quando você genuinamente percebe que merece melhor. Quando você realmente vive sua vida nessas 48 horas. Quando o silêncio não é uma punição para ele, mas um presente para você mesma. É sobre amor próprio. Ana me contou algo 6 meses depois dessa história. Ela disse que o relacionamento com Rafael melhorou 1000%. Ele não só parou de cancelar encontros, como começou a planejar surpresas. Não só respondia mensagens, como mandava primeiro. Não só a valorizava, como a priorizava. Uma transformação completa. Mas o mais importante, Ana disse que mesmo que Rafael não tivesse mudado, ela estaria bem. Porque naquelas 48 horas, ela descobriu algo mais valioso que qualquer relacionamento. Ela descobriu que era completa sozinha. A chave para a felicidade. E, paradoxalmente, foi quando ela não precisou mais dele que ele percebeu o quanto precisava dela. É o paradoxo do amor. Agora vou te contar sobre a técnica específica que Mariana Rojas desenvolveu. É chamada de Protocolo 48 Horas e tem regras muito específicas. Anote aí. Primeiro, o gatilho. Você só aplica isso quando ele fizer algo desrespeitoso. Cancelar planos. Demorar demais para responder. Te tratar como segunda opção. Não use por qualquer bobagem ou vira drama. É para momentos de real desrespeito. Segundo, o sumiço tem que ser completo. Não visualize stories. Não curte nada. Não responde nada. É como se você tivesse sido abduzida por ETs. Completo desaparecimento. Sem deixar rastros. Terceiro, e isso é crucial. Você tem que realmente viver nessas 48 horas. Não é hora de sofrer. É hora de fazer tudo aquilo que você deixou de fazer por estar sempre disponível para ele. Academia, amigas, hobbies, trabalho, qualquer coisa que te faça lembrar que você existe além dele. Redescobrir sua identidade. Quarto, quando você voltar depois de 48 horas, seja casual. Não explique o sumiço. Não mencione o que ele fez de errado. Apenas volte como se nada tivesse acontecido, mas com uma energia diferente. Mais leve, menos disponível, mais valiosa. A sutileza é a chave. Quinto, e o mais importante, se ele não notou sua ausência em 48 horas, você tem sua resposta. Ele não te valoriza nem um pouco. E aí não é sobre fazer ele te valorizar. É sobre você encontrar alguém que valorize. A verdade pode doer, mas liberta. Mas tem um segredo nessa técnica que é o verdadeiro poder. A cereja do bolo. A parte mais importante que quase ninguém entende é que o protocolo 48 horas não é sobre ele. É sobre você.
É sobre você descobrir que pode ficar 48 horas sem falar com ele e o mundo não acaba. É sobre libertação. É sobre você perceber que tem vida além do relacionamento. É sobre você entender que a sua felicidade não depende da atenção dele. E quando você realmente entende isso, quando você realmente internaliza isso, algo mágico acontece. Você para de precisar usar técnicas, porque uma mulher que se valoriza não precisa sumir para ser valorizada. Ela naturalmente mantém a sua vida, os seus limites, os seus padrões, e homens respeitam isso instintivamente. Mariana Rojas fez uma pesquisa com 500 casais e descobriu algo fascinante. Em 89% dos relacionamentos onde a mulher tinha vida própria, hobbies próprios, amigos próprios, o homem era mais atencioso, mais presente, mais apaixonado. Por quê? Porque ele sabia que não era garantido. Porque ele sabia que ela tinha opções. Porque ele sabia que se não a tratasse bem, ela tinha para onde ir. É o princípio da escassez aplicado ao amor. O que é raro é valioso. O que é abundante é descartável. Mas não confunda. Não estou dizendo para você ser fria, distante, calculista. Estou dizendo para você ser completa, ter vida, ter amor próprio, ter limites. Quando você ama alguém de verdade, você dá tudo. Mas quando esse alguém não valoriza o que você dá, você precisa ter a coragem de recolher a sua energia e investir em você mesma. Se isso fez sentido para você, o YouTube tem uma função chamada Super Thanks. É um coração com cifrão logo abaixo do vídeo. Quando você usa o Super Thanks, além de apoiar o canal, você está dizendo: esse conteúdo mudou algo em mim. Não é sobre o valor. É sobre reconhecer quando algo toca a sua alma. Agora, deixa eu te contar como aplicar isso hoje. Agora, na sua vida. Se você está em um relacionamento onde se sente desvalorizada, onde ele te trata como garantida, onde você sempre dá mais do que recebe, chegou a hora da mudança. Não precisa ser dramático. Não precisa terminar. Não precisa fazer escândalo. Apenas comece a viver. Marque algo com suas amigas naquele horário que você sempre deixa livre, caso ele queira te ver. Comece aquele curso que você adia há meses porque não tem tempo, sendo que o tempo você gasta esperando ele ter tempo para você. Desligue o celular por algumas horas e vá fazer algo que te faz feliz. E quando ele perceber a mudança, porque ele vai perceber, não explique. Apenas seja essa nova versão, mais completa, mais feliz, mais independente. Tenho uma história que preciso compartilhar. Sofia, 35 anos, casada há 10 anos. O marido a tratava como empregada. Ela cuidava da casa, dos filhos, e ele mal notava. Até o dia que ela aplicou uma versão adaptada do protocolo 48 horas. Ela não sumiu. Afinal, moravam juntos. Mas ela parou de fazer tudo o que sempre fez. Parou de perguntar sobre o dia dele. Parou de preparar o jantar especial. Parou de assistir os programas dele. E começou a sair com amigas, a ler antes de dormir, a cuidar de si mesma. Em 48 horas, o marido estava desesperado. O que aconteceu? Você tá estranha? Tá tudo bem entre a gente? E pela primeira vez em 10 anos, ele preparou o jantar. Ele colocou as crianças para dormir. Ele perguntou como foi o dia dela. Por quê? Porque o cérebro dele finalmente registrou que ela não era garantida, que ela poderia muito bem viver sem ele. E o medo de perder ativou nele o que anos de reclamação não conseguiram, vontade de conquistar. Mariana Rojas diz algo profundo. O amor não deveria ser sobre posse, mas sobre escolha. E quando você para de ser uma obrigação e volta a ser uma escolha, o amor renasce. Pense nisso. Quando vocês começaram, ele te escolhia todo dia. Mandava mensagem porque queria. Te via porque não aguentava ficar longe.
te tratava bem porque tinha medo de te perder. O que mudou? Ele te conquistou. Você virou garantida. A dopamina parou. O desafio acabou. Mas quando você aplica o protocolo 48 horas, você reseta o jogo. Volta a ser desafio. Volta a ser conquista. Volta a ser escolha. E a melhor parte: mesmo que ele não mude, você mudou. Você descobriu que pode, que consegue, que não precisa. E essa descoberta vale mais que qualquer relacionamento. Mas espera, ainda tem mais. Preciso te contar sobre o efeito cascata que acontece quando você aplica o protocolo 48 horas. Lembra da Ana? 6 meses depois, ela me mandou uma mensagem que me arrepiou. Ela disse: "O Rafael não é mais o mesmo homem, mas o mais surpreendente, eu também não sou mais a mesma mulher." Veja, quando você muda a sua energia, tudo ao seu redor muda. É física quântica aplicada ao amor. Quando você vibra diferente, atrai diferente. Ana começou a receber atenção de outros homens. No trabalho, na academia, até no supermercado. Homens que antes nem a notavam, agora paravam para conversar. Por quê? Porque ela estava radiante, completa, magnética. E Rafael percebeu. Se percebeu. De repente, ele não era mais o único interessado. De repente, havia competição. E lembra o que eu disse sobre o cérebro masculino ser programado para caçar, para competir? Rafael entrou em modo gladiador. Começou a ir à academia. Voltou a se cuidar. Comprou roupas novas. Planejava encontros elaborados. Virou o homem que era no início do namoro, quando ainda estava conquistando Ana. Mas aqui está o segredo que Mariana Rojas descobriu e que muda tudo. Não foi o medo de perder Ana que transformou Rafael. Foi o medo de perder para outro homem. O ego masculino suporta muita coisa. Mas perder para outro homem? Isso ativa algo primitivo. Algo que vem desde as cavernas. O instinto de ser o macho alfa, o escolhido, o vencedor. E quando Ana, sem fazer nada específico, apenas vivendo a sua vida, mostrou que tinha opções, Rafael entendeu, visceralmente, que não era mais o prêmio. Ele tinha que voltar a merecer Ana. Agora vou te ensinar algo que pode mudar o seu relacionamento em 1 semana. É o que Mariana Rojas chama de microdistanciamentos. Você não precisa esperar uma grande ofensa para aplicar o protocolo 48 horas. Você pode criar microversões no dia a dia. Ele demora 3 horas para responder. Você demora 6. Mas não contando o tempo, naturalmente, porque você está ocupada vivendo. Ele cancela um encontro. Você não remarca imediatamente. Deixa ele sentir a ausência. Deixa ele se perguntar o que você está fazendo. Ele está distante e frio? Você não corre atrás perguntando o que houve. Você simplesmente espelha a energia dele e vai viver a sua vida. É como um elástico. Quanto mais você puxa para o seu lado, mais ele resiste. Mas quando você solta, ele vem com tudo. Tem uma coisa que as mulheres fazem que mata a atração instantaneamente. E você provavelmente faz isso sem perceber. Explicar demais, justificar demais, pedir desculpas demais. Desculpa não ter respondido, é que eu estava no trabalho, e depois fui ao supermercado, e encontrei uma amiga, e acabamos conversando, e quando vi já era tarde. Para, apenas para. Oi. Dia corrido. Como você está? Pronto. Suficiente. Mistério é afrodisíaco. Explicação é repelente. Mariana Rojas Steppe estudou conversas de WhatsApp de casais e descobriu um padrão assustador. Quanto mais a mulher explica, menos o homem valoriza. Por quê? Porque explicação excessiva passa insegurança. Como se você precisasse da aprovação dele. Como se você devesse satisfação. Como se ele fosse seu chefe. Não seu parceiro. Mulheres poderosas não explicam.
Elas informam. Vou sair com as meninas hoje. Ponto. Não é. Posso sair com as meninas hoje? É que faz tempo que não vejo elas. E a Carla está passando por um momento difícil. E... Viu a diferença? Uma é uma mulher que tem vida própria. A outra é uma menina pedindo permissão. E homens, por mais que digam o contrário, são atraídos por mulheres, não por meninas. Agora, o plot twist final que vai explodir a sua mente. Sabe qual foi a descoberta mais chocante de Mariana Rojas Stepp em 20 anos estudando relacionamentos? Os homens que mais maltratam as mulheres são os que mais morrem de medo de perdê-las. Parece contraditório, né? Se tem medo de perder, deveria tratar bem. Mas não é assim que funciona a mente masculina insegura. Quanto mais inseguro o homem, mais ele tenta diminuir a mulher, para que ela ache que não consegue nada melhor, para que ela não perceba o próprio valor, para que ela não vá embora. É manipulação? Sim. É consciente? Nem sempre. Muitos homens fazem isso no automático. Aprenderam com os pais, viram os amigos fazendo, absorveram da cultura machista. Você está gorda demais. Ninguém vai te querer com esse jeito. Você tem sorte de ter alguém como eu. Frases que destroem sua autoestima, que fazem você acreditar que não merece melhor, que fazem você aceitar migalhas achando que é um banquete. E é por isso que o protocolo 48 horas é revolucionário. Porque quando você some, quando você mostra que tem vida sem ele, quando você demonstra valor próprio, você quebra essa programação tóxica. De repente ele percebe: espera, ela pode me deixar. Ela tem opções. Eu que tenho sorte de ter ela. E a dinâmica muda completamente. Mas tem que vir de dentro. Você tem que acreditar primeiro. Deixa eu te contar sobre Isabela. 42 anos, 2 filhos, 15 anos de casamento. O marido a tratava como se ela fosse invisível. Chegava em casa, nem cumprimentava. Comia assistindo TV. Dormia sem dar boa noite. Isabela achava que era assim mesmo. Casamento longo esfria. Homens são assim. Pelo menos ele não batia. Não traía. Até que ela leu sobre o protocolo de Mariana Rojas Stepp e decidiu tentar. Não tinha nada a perder mesmo. Numa sexta à noite, quando o marido chegou e foi direto para a TV como sempre, Isabela pegou a bolsa e saiu. Sem explicar, sem avisar. Apenas saiu. Foi ao cinema. Sozinha. Algo que não fazia há 15 anos. Assistiu uma comédia romântica. Riu. Chorou. Viveu. O celular tocou 17 vezes. Ela não atendeu. Quando voltou, 3 horas depois, o marido estava na porta, pálido. Onde você estava? Aconteceu alguma coisa? Por que não atendeu? Fui ao cinema. Estava sem som. Cinema? Sozinha? Por quê? Porque eu quis. E foi dormir. No dia seguinte, o marido fez café da manhã, primeira vez em anos, perguntou sobre o filme, sugeriu assistirem algo juntos à noite. Uma saída de 3 horas mudou 15 anos de invisibilidade. Por quê? Porque ela quebrou o padrão. Porque ela mostrou que existia além dele. Porque ela se escolheu primeiro. Mariana Rojas Stepp tem uma frase que resume tudo. O amor que você aceita é o amor que você acha que merece. Se você aceita migalhas, vai receber migalhas. Se você aceita desrespeito, vai receber desrespeito. Se você aceita ser segunda opção, sempre será segunda opção. Mas quando você levanta a barra, quando você exige mais, quando você mostra que merece mais, o universo conspira para te dar mais. É lei, é energia, é inevitável. Agora vou compartilhar os 7 sinais de que você precisa aplicar o protocolo 48 horas. Urgentemente. 1. Você sempre manda mensagem primeiro. 2. Você cancela seus planos quando ele fica disponível. 3.
Você pede desculpas mesmo sem ter feito nada errado. 4. Você evita confronto com medo dele se afastar. 5. Você justifica o comportamento ruim dele para os outros. 6. Você sente que dá mais do que recebe. 7. Você tem medo de ficar sozinha. Se você se identificou com 3 ou mais, chegou a hora da mudança. Mas calma. Não precisa ser radical. Comece devagar. Primeiro passo. Pare de responder imediatamente. Espere 30 minutos. 1 hora. Viva sua vida nesses intervalos. Segundo passo. Faça um plano, sem ele. Academia, amigas, curso, qualquer coisa, e não cancele se ele ficar disponível. Terceiro passo. Quando ele fizer algo que te machuca, não reclame. Apenas se afaste sutilmente. Deixe ele sentir a mudança na energia. Quarto passo. Invista em você. Novo corte, roupa nova, hobby novo, qualquer coisa que te faça sentir renovada. Quinto passo. Quando ele perguntar o que mudou, não explique. Apenas sorria e diga: estou me redescobrindo. Sexto passo. Observe a reação dele. Se ele se aproximar, ótimo. Se não ligar, você tem sua resposta sobre o quanto você importa. Sétimo passo. Independente da reação dele, continue, porque isso não é sobre ele, é sobre você. Lembra quando falei no início que Mariana Rojas Stepp descobriu algo que 97% dos relacionamentos problemáticos têm em comum? É isso. A mulher perdeu a identidade própria. Virou a namorada do fulano, a esposa do cicrano. Parou de ter opiniões próprias, gostos próprios, sonhos próprios. Virou um satélite orbitando ao redor dele. E satélites são previsíveis, sempre no mesmo lugar, sempre disponíveis, sem luz própria. Mas quando você aplica o protocolo 48 horas, você volta a ser estrela, com luz própria, com gravidade própria, com poder próprio. E estrelas não orbitam. Elas são orbitadas. Qual parte mais mexeu com você? Comenta aqui embaixo. Eu leio tudo.